Olá, está começando pela TV Viçosa o Mulheres em Movimento, o programa sobre as conquistas e as lutas pelos direitos das mulheres com muita informação para você. Nesta temporada, o Mulheres em Movimento está promovendo encontros com representantes de instituições e serviços para conversar um pouco sobre ações e temas de especial interesse para mulheres. Na edição de hoje, teremos um Cine Pipoca os filmes Hoje Eu Quero Voltar Sozinho e Sonhos Roubados. No quadro Mulheres do Mosaico, conheça a história de Lola Aronovitch. E agora, para começar, um poema de Pepita Buendia Gomes. Um sonho está se gestando. Muitas mulheres, avós, mães, tias, amigas estão preparando o nascimento de meninas, de todas as meninas, que crescerão livres com a graça e sem medo. Não sofrerão pobreza, nem serão consideradas inferiores. Passearão por ruas, praças e vielas, enfeitadas com arranjo de justiça. Não haverá quem exerça violência contra elas. Não serão estupradas, nem terão de oferecer favores sexuais por dinheiro. Só o amor as levará a partilhar o corpo. Desfrutarão de plenos direitos, de todos os direitos. Elas viverão com alegria e prazer. Terão os filhos no desejo, não na obrigação. Possuirão força e sabedoria para superar as dificuldades. E em rodas gigantes de mãos dadas, com meninas e meninos, ensaiarão novas danças e ritmos. Um novo horizonte, uma nova humanidade estamos esculpindo. Todas estamos sendo convidadas, todas estamos sendo convocadas para dançar, cantar, desenhar e construir. O assunto de hoje é a condição de vida da juventude no município e a organização dos jovens. Quando se fala em políticas públicas, há sempre que se considerar questões específicas da juventude, como a proteção da violência, o acesso ao trabalho, a educação de qualidade e o acesso à saúde. O tema juventude nos remete também à preocupação de que as jovens não sejam alvo de estupros, de que meninas não sejam exploradas sexualmente e que a educação permita uma geração mais solidária e menos machista. Para conversar sobre o tema, convidamos a Bruna Matos, representante do Conselho Municipal da Juventude, e a Yara Cássia, que atua na organização de jovens. Olá, Bruna. Olá, Yara. Obrigado por terem vindo participar com a gente. Bruna, qual a importância do Conselho Municipal para a organização da juventude? O Conselho Municipal de Juventude é uma entidade representativa dos jovens no município. Ele faz uma ponte entre a sociedade civil e a administração pública, governamental. Então, assim, nesse sentido, a gente tem duas coisas que tornam muito importante a criação e o fortalecimento do Conselho. Que é fomentar a organização em torno de eixos que ainda não tem representatividade, não tem movimentos, organizações, e o outro é fortalecer aquelas organizações que já existem e que já trabalham as pautas da juventude na cidade. E ali também é um meio de articulação entre essas organizações e pessoas, como também para concretizar algumas pautas que a gente já traz, né, na formulação de políticas públicas ou acessando projetos, etc. Certo. Yara, e como são discutidas as questões de gênero com os jovens? Então, quando a gente pensa as questões de gênero, elas perpassam por todos os espaços, né? Quando a gente pensa em violência sexual contra as mulheres, o assédio, né, permanente que a gente visualiza, a homofobia, transfobia, que vem aumentando, né, principalmente no Brasil, em outros espaços também. E o Brasil, ele é marcado historicamente pela violência contra as mulheres. Infelizmente, assim, não tem como também a gente avançar em outras ações enquanto isso não for sanado, né? Por isso que o movimento de mulheres, o movimento feminista, ele ainda é tão importante, né? Ele é tão fortalecido e os movimentos sociais se engajam para poder romper com essas opressões. Então, quando a gente pensa no acúmulo do movimento feminista, no sentido da defesa dos direitos das mulheres, há muito mais acúmulo. Por exemplo, a gente pensa no movimento sem terra,
no movimento dos atingidos por barragem, tem a Marcha das Margaridas, tem vários outros grupos, como a Marcha Mundial das Mulheres, né, que é extremamente atuante no Brasil. A gente percebe que há uma organização muito importante que vai sendo vinculada no cotidiano, né, nos movimentos estudantis, no movimento do campo, nas frentes territoriais, e o Levante Popular da Juventude, que é da onde a gente vem, né, porque eu também vou falar do nosso pé, né, da onde a gente pisa, que senão para trazer isso. Qual que é a nossa experiência, né? A gente tem vivenciado nacionalmente, estadualmente, e agora no local a gente tem buscado, né, pautar isso, a questão da auto-organização das mulheres. Por que isso, né? A auto-organização é o encontro das mulheres para poder falar sobre a vida delas e discutir política, estudar sobre feminismo, entender esse histórico, né, tanto do Brasil, que o movimento feminista ele vem no Brasil a partir da ditadura. Como que é esse contexto? O que é ser feminista no Brasil? E como que a gente pode ter ganho político, tanto no campo institucional quanto no movimento de massas? Porque enquanto movimento social, né, a gente entende que não basta apenas a atuação junto a conselhos, a meios institucionais, apesar deles serem extremamente importantes. Por isso que a gente se articula. Mas é importante também a luta de rua, a mobilização, a organização permanente, a construção de coletivos, né? E além disso, a auto-organização, ela propicia o empoderamento das mulheres. Porque nós, enquanto lideranças, a gente sabe a dificuldade que é falar em público, né? De se posicionar, de estar assumindo tarefas também de poder dentro dos movimentos, né? De poder de decisão. Porque a gente percebe que, às vezes, as tarefas dentro do movimento se repetem às tarefas que são de casa, né? As tarefas que ficam com o lanche, que ficam ali para poder organizar o espaço, com a limpeza depois. E como que a gente se pauta para não ficar só com essas tarefas? Essas também são importantes, mas que os companheiros também assumam. Então isso requer uma formação para que a gente deixe de naturalizar essas opressões, porque isso é tão enraizado na gente, né, enquanto mulheres e homens, por causa do nosso sistema que ainda é patriarcal, que isso passa despercebido. Então, a nossa formação, ela exige isso, né? Que a gente se paute, que a gente o tempo todo esteja em disputa, né? Colocando a gente enquanto mulheres, enquanto formação. E além da auto-organização, a gente entende que é importante também a formação das lideranças. Tanto das lideranças no sentido da direção, né? De quem está na coordenação do movimento, quem está na frente, porque a gente se organiza também por células, que são grupos de base. Então, tem as coordenadoras, né? Que a gente prevê também essa questão da paridade, que sejam coordenadoras e coordenadores. Além disso, essa questão da negritude ainda a gente não conseguiu avançar tanto, né? Mas na questão de gênero a gente vem avançando. E também a gente procura fazer espaços formativos para os integrantes desses grupos, né? Que é o pessoal da base mesmo. Aí a gente faz oficinas, a gente tem um costume de fazer tardes culturais, que a gente dá o nome de Vem Todo Mundo, que é em comunidade de Viçosa. A gente faz essas atividades e convida as pessoas e faz também algumas intervenções feministas. E o Levante a gente trabalha a partir da arte, da política, que a gente fala que é agitação e propaganda, né, que é o nosso método. Aí a gente trabalha com teatro, com a dança, com grafite, o stencil, para poder mostrar a partir disso o que a gente entende, né? Qual é o lugar que a gente ocupa, o que a gente quer ter, né? Porque a gente sabe que a violência contra a juventude, principalmente em Viçosa, né, no Brasil todo, mas em Viçosa a gente tem percebido o aumento, né, dos homicídios contra a juventude. E a violência sexual contra as mulheres jovens também tem aumentado. Os casos de estupro, de assédio, a casa das mulheres mesmo, né? A gente percebe o quanto isso é recorrente e que agora tem tido mais visibilidade em Viçosa também por causa da atuação da rede. E a gente quer, enquanto movimento social, se articular nesse sentido e construir mais isso. O nosso acúmulo ainda enquanto Levante é novo, né? É pouco, porque a gente se nacionalizou em 2012, mas a gente vem construindo, né? Se mobilizando para isso, se formando também, né? Buscando esse empoderamento pessoal e coletivo assim, das mulheres dentro da organização e junto com os companheiros também, né? Legal, Yara. Bruna, sobre as organizações da juventude, temos o Levante Popular em Viçosa. Quais as pautas dessa organização e o que o Conselho tem pautado? Então, o Levante, a gente tem ele aqui em Viçosa, né, mas ele é um movimento de amplitude nacional. Então, né, começando por aí, a gente pauta diversas coisas, democratização da mídia, a gente fala das questões de gênero, né, como a Yara bem colocou, da diversidade sexual, do enfrentamento à violência contra a juventude negra, principalmente, né, e aí entra a desmilitarização da PM, pelo fim dos autos de resistência também, né, toda forma de opressão também em relação aos negros, né, não só aos negros, mas a indígenas e etc., apesar do nosso acúmulo ser menor nesses termos, né, de forma geral, inclusive, nos movimentos, né, e a gente
pauta também, né, a questão da diversidade religiosa, acho que toda forma de diversidade, né, o respeito a toda forma de diversidade, o respeito ao povo, a questão do trabalho, né, a nossa juventude trabalha, então, assim, a gente tem que ver, e é diferente, né, é diferente o jovem trabalhador, é diferente as pessoas um pouco mais velhas que trabalham, as opressões, elas se dão de forma diferente. Então, a gente traz diversas questões, como eu falei um pouco antes, da questão da reforma política, hoje é uma pauta que tem sido central para a gente, porque a gente acredita que é só a partir de uma constituinte que mude o nosso sistema político, que está totalmente esgotado, que a gente vai conseguir fazer essas outras reformas, essas outras mudanças, né? Em Viçosa, a gente tem algumas pautas mais específicas e que dialogam com o local, né? Então, assim, um dos nossos trabalhos fortes é com a violência contra a mulher, e aí a gente precisa entender que a violência contra a mulher em Viçosa tem um índice muito alto. Viçosa é a segunda cidade de Minas que mais apresenta casos de violência contra a mulher, e isso é muito grave, isso é assustador, né? Então a gente tem esse trabalho, principalmente a célula Policultura, que trabalha com teatro, né? Traz muito isso, não só a célula Policultura, mas acho que é a principal, assim, né, para fora do Levante. A gente pauta também a questão da violência contra a juventude. Para a gente ter uma noção de como isso é grave aqui em Viçosa, a ONU considera como cidade de violência grave aquelas onde há 20 homicídios a cada 100 mil habitantes. Fazendo a proporção que em Viçosa a gente tem 38 homicídios a cada 100 mil habitantes, o que é assim, um homicídio já era muito, né? Mas é exorbitante, isso é quase o dobro. Então, a gente não vê o poder público se manifestando tanto contra, né? Criando políticas e etc. Então, uma coisa que é importante para a gente desde o início do Levante aqui em Viçosa, uma outra pauta nossa também muito forte, é a questão das águas em Viçosa, tanto da estrutura que abastece a cidade, como contra o mineroduto que eles querem passar aqui da Ferros, e a gente vê que isso é importante, a gente pauta desde o início, né, desde lá de 2012, tanto uma reforma estrutural, né, que faça com que o sistema de abastecimento de Viçosa dê conta, e a gente hoje está vivendo, né, a gente vive há muitos anos, né, mas hoje está uma questão muito grave de água em Viçosa, a gente tem percebido isso, né, racionamento e etc. Uma outra questão que eu acho que é muito forte para a gente, também aqui local, é a reforma política, né? Então, a gente teve no comitê municipal do plebiscito pela reforma política. Há pouco tempo também a gente trabalhou a questão do plebiscito da energia aqui, então a gente conseguiu chegar a muita gente, a gente conseguiu conversar com muita gente. Essas são as questões mais relacionadas ao Levante. O Conselho Municipal de Juventude, ele ainda está bem novo, né? Então a gente ainda está fazendo, olhando, né? Fazendo um retrato da realidade de Viçosa, mas a gente já identifica principalmente a questão da violência contra a juventude, né? Dessa proporção de 38 que a gente fez. A gente sabe que a maioria é jovem, a gente vê no jornal sempre, né, capas e capas com jovens mortos. Então a gente tem pautado isso, a gente conseguiu, inclusive, a gente escreveu um projeto que é da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Ele passou na primeira fase, a ideia do projeto era trabalhar com 75 jovens, e aí ele é feito inclusive em parceria com o Conselho da Criança e do Adolescente e o Conselho da Mulher, que era para trabalhar as questões de violência, inclusive com recorte da violência de gênero, né, e formar essas pessoas como agentes comunitários e também formar concursos profissionalizantes, né. Só que, infelizmente, na segunda fase, a gente não passou, pelo único motivo que a Prefeitura de Viçosa devia ter mandado alguns documentos e não mandou, era responsabilidade da Secretaria de Serviço Social. E a Prefeitura não enviou esses documentos, então a gente perdeu a oportunidade de trabalhar aí com 75 jovens, né, que são, a ideia do projeto é com jovens que estão em vulnerabilidade social, né, que estão envolvidos em questões de violência, então de reinserção e tal. Então a gente vê que é complicado, né, apesar a gente ainda bate nas limitações do sistema, né, a gente vê que apesar do Conselho estar trabalhando, apesar de ter acessado um projeto que a gente passou na primeira fase, que é que dependia da gente, a que dependia da Prefeitura a gente ainda não conseguiu passar, né, porque a gente enxerga também como um descaso muito grande, né. E é difícil combater a violência contra a juventude numa situação dessas. Mas, enfim, a gente está aí para tocar para frente, a gente tem outros projetos ainda querendo acessar, a gente visualiza, talvez, no futuro, trazer o projeto do Juventude Viva para Viçosa, que também trata da questão da violência, de enfrentamento contra a violência contra a juventude. Então, hoje tem sido mais isso assim, que a gente tem trabalhado. Tá certo. Yara,
E a gente sabe que o Levante trabalha com o setor de mulheres e o setor de diversidade sexual. Como se dá essa auto-organização? Então, os setores, o objetivo deles é que tenham pessoas deslocadas para poder pensar intencionalmente aquela pauta, né? Então, por exemplo, porque se a gente deixar que as coisas sejam espontâneas, né, as pessoas vão pensar, os militantes vão pensar o feminismo, será que realmente vão se dispor? Porque a gente tem tantas tarefas, né, no enfrentamento da violência contra a juventude, como a Bruna falou, né? Várias pautas contra a mineração, né, contra as barragens, articulado também ao movimento sem terra. Então, a pauta do feminismo, assim como da diversidade sexual, das questões de gênero e da negritude também, acaba sendo secundarizada. Não por a gente não entender a importância, mas pela demanda, né, do movimento. Então, por isso que a gente desloca militantes para poder pensar os setores. Nacionalmente, a gente tem o setor de negritude, de diversidade sexual e de mulheres. Mas aqui, localmente, em Viçosa, a gente agora, por enquanto, só tem o setor de mulheres, que eu estou como representante, e o setor de diversidade sexual, que é o Zeonir, né? Que é estudante de Ciências Sociais, militante do Levante também. E aí, qual que é o objetivo desse setor? É que as pessoas pensem como as linhas políticas, para poder intencionalizar, né? Como trabalhar com elas. Então, dentro de Viçosa, qual que é a pauta mais urgente? É a violência sexual, que tem aumentado? É a violência doméstica contra as mulheres? Ou então é a questão da campanha das creches, né? Que é uma campanha que a gente toca nacionalmente. E a gente percebe que isso tudo está próximo, né? Como a gente está começando esse ano a trocar o setor de mulheres, a gente está primeiro intencionalizando o debate sobre a violência sexual, para entender também as questões de gênero. Agora a ideia é também dar coesão ao movimento aqui em Viçosa, né? Para que os militantes entendam como que é a importância de se organizar, a auto-organização, acontecer só uma reunião entre as mulheres, né? A ideia agora é que isso volte a acontecer, que a gente consiga se articular, que a gente passe filmes sobre, igual aqui no programa, né? Filmes, poesia, trabalhando agitação e propaganda a partir das pautas feministas e da diversidade sexual também. E agora, nessa pauta que a Bruna trouxe sobre reforma política, a gente puxou uma roda de conversa sobre a participação das mulheres na política. Como que isso se dá? Isso foi junto com o comitê, né, do plebiscito pela Constituinte. Mas como que é a participação das mulheres nesse espaço, que a gente sabe que é defasada? E, além disso, onde que é o caminho que a gente pode percorrer para conseguir avançar? Então, os setores, eles não são deliberativos. Eles pensam, avaliam, tem pessoas que vão estudar, que vão se dedicar naquela tarefa e que vão vivenciar outras experiências, né? Que tem articulação estadual, nacional também, e trazem isso para o movimento. E no movimento a gente discute quais são as ações. É importante a gente acumular nesse sentido ou em outro. E à medida que isso for decidido, aí o movimento decide se delibera ou não. Aí, nesse sentido que vem os setores. E só reforçar isso que a Bruna trouxe da reforma política, né, e da mobilização do Levante nessa pauta, é muito importante porque a reforma política, às vezes, a gente tem dificuldade de falar dela, porque parece que é uma pauta muito distante. Mas quando a gente pensa a participação das mulheres na política, como eu já disse, a violência contra as mulheres, a questão da educação, quem são as professoras, né? São a maioria mulheres. Quem são as agentes de saúde? Então, aonde que estão as mulheres nesse espaço também de cuidado? Que está marginalizado, né? Que tem salários inferiores. Então, o sistema político, ele está todo configurado numa lógica de gênero, de poder, né? De dominação masculina. E como que a gente configura essa situação e faz que realmente haja igualdade? A Lei Maria da Penha também, como que a gente trabalha em cima dela para que ela realmente tenha mais legitimidade? Que a gente sabe que os casos de violência em Viçosa, eles só aparecem a partir de uma articulação, de uma visibilidade daquilo. Talvez eles já existiam bem antes, só que a partir do momento que se começa a tabular dados, assim como a violência contra a juventude, como que a gente dá visibilidade a isso e cobra isso do poder público, né? E posicionamentos também. Porque a universidade, ela puxa agora a Semana de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, junto com a Casa das Mulheres, o UNIEG e outras instituições, mas como que isso se torna uma política permanente mesmo? Que está dentro, né, da organização da universidade, da lógica. E só para fechar, essa questão dos projetos que a Bruna falou, a gente está em articulação com o UNIEG para um projeto, né, que a gente escreveu para o PIBEX, que é financiamento de extensão, para liberar também, né, militantes para estarem trabalhando junto com a universidade, com projetos que vão trabalhar com o teatro oprimido e as questões de gênero. E, além disso, a gente aprovou também um edital na SESI sobre violência contra a juventude, para trabalhar com oficinas também e o teatro, que a gente tem percebido que o teatro é uma ferramenta de agitação e propaganda, de formação e de rompimento com essas opressões, né? Então, a gente vem caminhando assim, a passos devagar, mas que vem avançando. Obrigada, Yara. Vamos agora para um rápido intervalo. No segundo bloco, voltaremos com as dicas do Cine Pipoca. Não saia daí.
Voltamos com Mulheres em Movimento. Hoje estamos conversando sobre a importância da organização da juventude. Agora vamos conferir as dicas do Cine Pipoca. Pra ele. Pô, o cara não faz nada sozinho. Hoje Eu Quero Voltar Sozinho é um filme brasileiro dirigido por Daniel Ribeiro. Lançado no início deste ano, o enredo conta a história de Léo, um adolescente cego que, como qualquer adolescente, está em busca de seu lugar no mundo. Desejando ser mais independente, Léo precisa lidar com a superproteção de sua mãe. É o Gabriel. A gente vai fazer trabalho com o marido dele me encontrar aqui. Léo, hoje é o dia do eclipse. Vamos ver? Com a chegada de Gabriel, um novo aluno da escola, Léo se vê tomado por sentimentos que nunca havia sentido antes. O filme foi vencedor do prêmio FIPRESS, concedido pela Federação Internacional de Críticos de Cinema. Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho foi escolhido pelo Ministério da Cultura para representar o Brasil na competição do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro na edição de 2015. Léo? A gente tem que falar as coisas que a gente sente. Não adianta deixar guardado. Jura? Você tá falando assim comigo, cara? Você tá tão nervoso? Porque sim, porque fica todo mundo querendo me controlar e ninguém quer que eu beije ninguém. Com quem que você imagina o seu grande amor? É você que disse que na nossa sala só tem sapo. Não precisa ser um príncipe. No filme Sonhos Roubados, Jéssica, Daiane e Sabrina são adolescentes e moram em uma comunidade carioca. Vou querer uma festa de 15 anos. Parabéns pra você. Que a noite inteira te esperando, pai. Para de chamar de pai, você nem sabe se eu sou seu pai. Elas eventualmente se prostituem no intuito de conseguir dinheiro para satisfazer seus sonhos de consumo. Entretanto, mesmo num quadro de incerteza e falta de horizontes, elas teimam em amar, se divertir e sonhar com um futuro melhor. Dirigido por Sandra Werneck, Sonhos Roubados retrata a vida nas favelas brasileiras sob o ponto de vista feminino. O filme recebeu o prêmio do Júri Popular no Festival do Rio em 2009 e também o prêmio de melhor atriz para Nanda Costa. Em outubro de 2010, as 3 protagonistas do filme dividiram o prêmio Biarritz de melhor atriz por seus papéis. Quero mesmo aquela calça da gangue. Estamos finalizando o bate-papo de hoje com a Bruna Matos, representante do Conselho Municipal da Juventude, e a Yara Cássia, atuante na organização dos jovens. Vocês gostariam de fazer mais algum comentário, Bruna? Eu acho que a gente tratou dos pontos mais importantes, né? Queria agradecer o espaço, né? A gente sabe que esses espaços contribuem muito para que a gente avance, né? Avance no debate, consiga colocar isso ainda mais na pauta do dia, né? Das pessoas. E deixar o convite também, né? O convite para quem estiver assistindo a gente percebe que nenhum direito que a gente tem hoje, o direito das mulheres, o direito dos jovens, os direitos dos trabalhadores de ninguém, né? Nenhum foi dado, né? Nenhum foi articulado ali numa cúpula que resolveu dar para a gente de presente. A nossa Constituição, apesar dela precisar ainda de muitas atualizações, ela já tem direitos que foram garantidos pela luta muito importantes. Então, aquilo não é um papel só, né? As letras que estão ali, elas foram escritas com muito suor e até com sangue, né?
de muita gente, então a gente não pode desprezar isso, e a gente tem que conquistar ainda mais, né? Então fica o convite, assim, para que os jovens da nossa cidade, né, para que eles se levantem, para que eles venham participar com a gente, que eles venham participar, para que eles se organizem em algum movimento, no Conselho Municipal de Juventude, venham para o Levante também, né, vão ser super bem-vindos. Então, assim, acho que é isso, quando a gente caminha junto e organizado, né, a gente tem uma caminhada muito mais bonita e segue muito mais forte. Então, fica o convite para quem quiser participar. Obrigada, Bruna. Yara, você gostaria de comentar mais alguma coisa? Então, eu também gostaria de agradecer e que eu concordo com a Bruna, porque a gente percebe o poder que a mídia tem, né, da comunicação e esses espaços que trazem alternativas e que discutem realmente política de uma forma para avançar, né, para trazer contribuições da mobilização popular, né, e as pessoas trazendo suas experiências é muito bacana. E agradecer mesmo e deixar também o convite, como a Bruna falou, para o Levante e também para o Conselho, para as atividades, as ações que a gente faz, porque às vezes a pessoa não se identifica para entrar no movimento, às vezes nem sabe como é, pelo menos para conhecer ou participar das atividades, igual tem as audiências públicas, né? A gente já puxou uma sobre violência e extermínio da juventude, a gente puxa espaços auto-organizativos e formativos, então às vezes, não que necessariamente a pessoa precisa entrar para o movimento, mas pelo menos para ela conhecer, para ela entender o que é a cidade dela, o que está acontecendo, porque assim a gente consegue também se mobilizar, né? E construir coisas diferentes, né? Se contrapor esse modelo tão excludente, né? Que a gente visualiza. Obrigada. Eu que agradeço a participação de vocês aqui no programa com a gente. E agora vamos conhecer um pouco da história de Lola Aronovitch, no quadro Mulheres do Mosaico. Lola Aronovitch é autora do blog feminista mais acessado do Brasil, o Escreva Lola Escreva. Desde janeiro de 2008, coleciona leitores fiéis e um número de mais de 300 mil visitas e 420 mil page views por mês. O debate não se restringe ao post, e a caixa de comentários acaba virando uma área que abriga discussões acaloradas e muitas vezes confissões íntimas. A empatia é tamanha que muitas mulheres passaram a procurá-la para dividir histórias e pedir conselhos. Professora universitária, argentina de nascimento e brasileira de coração e criação, Lola já morou no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Joinville e depois de um ano fazendo doutorado em Detroit, foi morar em Fortaleza, onde leciona na Universidade Federal do Ceará. Doutora em língua inglesa e literatura, trabalhou como redatora publicitária durante 7 anos. Diz que escreve desde os 8, incentivada pelos pais. Além do blog, Lola também escreve críticas sobre cinema no jornal em Santa Catarina. Lola é o nosso destaque no Mulheres do Mosaico. Chegamos ao fim do nosso programa. Eu gostaria de agradecer a presença da Bruna, da Yara, obrigado pela participação de vocês. E você aí de casa, nós nos vemos no próximo Mulheres em Movimento, o programa sobre as conquistas e as lutas pelos direitos das mulheres. Até lá! Pluma muito leve, leve pousa. Muito leve, leve pousa.